livro de Levíticos é o terceiro livro da Bíblia e começa logo após o êxodo dos israelitas de sua escravidão, quando Deus os trouxe até a base do Monte Sinai e convidou Israel para uma aliança. Mas Israel rapidamente se rebelou e quebrou essa aliança. Deus queria que sua gloriosa presença habitasse no meio de Israel, nesse tabernáculo, mas o pecado de Israel danificou essa relação. Então, no final do livro anterior, Êxodo, Moisés, como representante de Israel, não podia nem entrar na presença do Senhor, na tenda. O livro de Levíticos começa nos lembrando desse problema fundamental. Ele diz: o Senhor chamou a Moisés de dentro da tenda. Então a questão é: como pode Israel, em pecado e egoísmo, se reconciliar com esse Deus santo? E esse é o tema desse livro. Como Deus, graciosamente, proveu uma maneira de pessoas pecadoras e corruptas viverem em sua presença. Agora, vamos pausar por um segundo e explorar essa ideia realmente importante de que Deus é santo. É fundamental para entendermos esse livro. A palavra santo significa simplesmente ser separado ou único. E na Bíblia, Deus é separado de todas as outras coisas por causa do seu papel único como criador de tudo, como o próprio autor da vida. Então, se Deus é santo, o espaço ao redor de Deus também é santo. É cheio de sua bondade, vida, pureza e justiça. Então, se o povo de Israel, que é injusto e pecador, quiser viver na presença santa de Deus, eles precisam se tornar santos, seus pecados precisam ser tratados. Portanto, por isso o livro de Levíticos. O livro tem um maravilhoso design simétrico. Ele explora as três principais maneiras que Deus ajuda Israel a viver em sua presença. As seções externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na presença santa de Deus. As próximas seções internas focam no papel dos sacerdotes de Israel como mediadores entre Deus e Israel. E dentro delas tem duas seções similares que focam na pureza de Israel. Bem aqui, no meio do livro, tem um ritual chave, o dia da expiação, que une o livro inteiro. O livro conclui com uma pequena seção onde Moisés clama a Israel para serem fiéis a essa aliança. Bom, vamos mergulhar no livro. A primeira seção explora os 5 principais tipos de rituais sacrificiais que Israel deveria realizar. 2 deles eram maneiras que os israelitas poderiam dizer obrigado a Deus, oferecendo a Deus esses atributos simbólicos que Deus já tinha dado a eles. 3 outros sacrifícios eram maneiras diferentes de se pedir desculpas a Deus. E aqui o israelita iria oferecer o sangue de um animal enquanto confessava que seu pecado gerou mais maldade e morte no bondoso mundo de Deus. Mas ao invés de destruir essa pessoa, Deus quer, é claro, perdoá-la. Então esse animal, simbolicamente, morre em seu lugar e expia, ou cobre, o seu pecado. Então, através desses rituais, os israelitas estavam sendo constantemente lembrados da graça de Deus, mas também de sua justiça e da seriedade que a maldade tem e suas consequências. O segundo grupo de rituais apresenta os 7 festivais anuais de Israel, e cada um deles reconta uma parte da história sobre como Deus redimiu eles da escravidão do Egito e os guiou através do deserto a caminho da terra prometida. E por celebrar esses festivais regularmente, Israel se lembraria quem eles são e quem Deus era para eles. Agora, a seção sobre os sacerdotes de Israel, você vê a Arão e seus filhos como os primeiros a serem ordenados entrando na presença de Deus, representando Israel. Então, nessa seção correspondente, nós vemos as qualificações para ser um sacerdote. Os sacerdotes eram chamados para terem um mais alto nível de integridade moral e santidade ritual, porque eles representavam o povo perante Deus, mas também representavam Deus perante o povo. E nós descobrimos por que a santidade dos sacerdotes é tão importante de volta na primeira sessão. Logo depois que a família de Arão foi ordenada, 2 de seus filhos entram diretamente na presença de Deus e violam flagrantemente as regras. E no mesmo momento, eles são consumidos pela santidade de Deus. É um lembrete assombroso do paradoxo de viver na presença santa de Deus, porque a bondade pura, mas se torna perigosa para aqueles que se rebelam e insultam a santidade de Deus. Então, é importante que os sacerdotes de Israel se tornem santos, e também que todo o povo de Israel se torne santo, que é o assunto das próximas sessões. Os capítulos 11 a 15 tratam sobre a pureza ritual requerida para todo o povo de Israel, e os capítulos 18 a 20 são sobre a pureza moral do povo. Aqui é o que está por trás de toda essa linguagem de puro e impuro. Por Deus ser santo e separado, os israelitas também precisam estar num estado de santidade, quando eles entram na presença de Deus. Isso era considerado ser limpo ou puro. A presença de Deus era uma zona proibida para qualquer um que não estivesse em santidade, e isso era considerado ser sujo
ou impuro. E o israelita poderia se tornar impuro de algumas maneiras: por contato com fluidos reprodutivos, por possuir uma doença de pele, por tocar mofo ou fungo, ou tocar o corpo de algo que estivesse morto. Para os israelitas, tudo isso estava associado com mortalidade, com a perda da vida. O que nos leva ao simbolismo central dessas ideias. Você se torna impuro quando se contamina por tocar a morte, de certa forma. E a morte é o oposto da santidade de Deus, porque a essência de Deus é a vida. E isso é importante. Simplesmente estar impuro não era pecaminoso ou errado. Tocar esse tipo de coisa fazia parte do dia a dia. E estar impuro era um estado temporário, durava 1 ou 2 semanas e depois acabava. O que era errado ou pecaminoso era entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte e impureza no próprio corpo. Então, não faça isso, ok? E a última forma de se tornar impuro era por comer certos tipos de animais. E as leis de alimentação kosher são achadas bem aqui nessa seção. E existem muitas teorias do porquê esses animais eram considerados impuros e proibidos. Talvez para promover higiene ou para evitar tabus culturais. O texto simplesmente não é explícito a respeito disso. Mas o ponto básico de todos esses capítulos é muito claro. Todas essas regras juntas funcionam como um conjunto elaborado de símbolos culturais que fazem Israel se lembrar de que a santidade de Deus deveria afetar todas as áreas de suas vidas. E essa seção correspondente era sobre a pureza moral de Israel. Os israelitas eram chamados a viver de forma diferente dos cananitas. Eles deveriam cuidar dos pobres ao invés de ignorá-los. Eles deveriam ter um alto nível de integridade sexual e eles deveriam promover justiça durante toda a vida deles. E aqui no centro do livro, nós vemos uma longa descrição de um dos festivais anuais de Israel, o Dia da Expiação. As chances são de que nem todos os pecados e rebeliões do povo de Israel tenham sido cobertos através dos sacrifícios individuais. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote iria trazer 2 bodes. Um desses bodes se tornaria uma oferta de purificação e expiaria os pecados do povo. E o outro era chamado de bode expiatório. O sacerdote iria confessar os pecados de Israel e simbolicamente os passaria para esse bode. E então o bode seria enviado para o deserto. Novamente, essa é uma imagem muito poderosa do desejo de Deus de remover o pecado e suas consequências do seu povo, para que Deus pudesse viver em paz com eles. O livro conclui com Moisés chamando Israel para ser fiel a todos os termos da aliança. E ele descreve as bênçãos de paz e abundância que resultarão de Israel obedecer todas essas leis. Ele também os adverte que se eles forem infiéis e desonrarem a santidade de Deus, isso resultará em desastre e, em último caso, exílio da terra prometida a Abraão. Agora, se você quer ver como Levítico se encaixa na história geral da Bíblia, você pode dar uma olhada nos primeiros versos do próximo livro da Bíblia, Números. Ele começa: o Senhor falou com Moisés dentro da tenda. Então nós podemos ver que agora Moisés pode entrar na presença de Deus representando Israel. O livro de Levíticos funcionou. Então, apesar das falhas de Israel, Deus proveu uma maneira para que seus pecados fossem cobertos, para que Deus possa viver pacificamente com os pecadores. E é sobre isso que o livro de Levíticos fala.